Olá, sombrios! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão gostando do conto? Então já deixa o like, um comentário e compartilha com seus amigos. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Então sejam os bons lupinos e lupinas, e de início se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. E sem mais prosa, vamos para o vídeo. Os milicianos que sobreviveram às primeiras ondas de ataque começaram a disparar freneticamente com as 12. Um dos tiros atingiu um dos lobisomens diretamente no peito, derrubando-o no chão. Porém, antes que pudessem se aproximar para finalizá-lo, o Ellison surgiu das sombras atirando e matando o homem. A batalha foi violenta e caótica. Apesar dos números, os milicianos de Cunha estavam sendo destroçados, um a um, pelas garras afiadas e pela força bruta dos lobisomens e do enorme crocodilo. Enquanto corria pela mata, seguindo Matias e Lobo, Cunha usou seu rádio e avisou ao outro grupo de milicianos que ele deixou fora de Jardim Olinda, como plano B. Havia um grupo de 50 milicianos em Itaguajé, aguardando as ordens de Cunha para invadir a cidade pelo norte. Quando seu líder atendeu o rádio, Cunha deu a ordem: venha para a cidade, mas seu alvo é uma grande propriedade, a maior fazenda da região. O nome dela é Fazenda Alcateia. Mas tenham cuidado, tem cães de grande porte extremamente ferozes sob o comando dos policiais. Não usem os tranquilizantes, usem as armas pesadas. Mate todos, só a carga sai de lá com vida, entenderam? Afirmativo, senhor. O homem no comando deu as ordens e um comboio com 2 caminhões no estilo militar seguiram de Itaguajé para Jardim Olinda. Mas seu alvo era a Fazenda Alcateia. Naquela noite, a Fazenda Alcateia estava tomada por uma tensão que vibrava no ar. Quando o barulho de veículos pesados se aproximando atingiu os ouvidos de Peçanha, com um olhar atento, ele já estava posicionado em um dos pontos estratégicos com seus homens. Ele sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Os 50 milicianos munidos de tranquilizantes e armas pesadas era uma força avassaladora para a resistência composta por policiais e moradores da vila. Peçanha sabia que talvez não tivesse poder de fogo à altura, mas não podia deixar isso o impedir de manter a fazenda segura. Contudo, havia uma esperança oculta. Uma criatura ligada às águas profundas que habitava o poço freático da fazenda estava para chegar. Ele só rezava para que ele chegasse a tempo. À medida que o som dos caminhões aumentava, Peçanha acionou seus homens para manter o foco e aguardarem a aproximação. O poço freático ficava nos fundos da fazenda, uma relíquia de tempos antigos. Viajando pelo fluxo freático, João chegou ao poço nos fundos da Fazenda Alcateia. Ele era uma entidade antiga e astuta, capaz de se metamorfosear em humano, desde que sempre tivesse acesso à água. João era um caboclo d'água, uma criatura astuta e poderosa, ligado às águas subterrâneas como poços, lençóis freáticos ou nascentes ocultas. Mesmo em regiões onde rios não são visíveis, ele pode surgir de fonte subterrânea, trazendo consigo o poder da água. E isso o torna um ser ainda mais misterioso, que surge de locais inesperados, como buracos no solo ou fendas. Como uma criatura poderosa, ele pode controlar a umidade do solo, criando armadilhas de lama para imobilizar inimigos ou invocar água de poços ou fontes escondidas para seus ataques. Ele tinha uma conexão visceral com as águas.
e podendo transitar livremente entre os lençóis freáticos, aparecendo onde a água tocava a terra, mesmo que no subterrâneo. Os milicianos chegaram, os caminhões parando a cerca de 100 metros da cerca da fazenda. Silenciosos e eficientes, eles desceram rapidamente dos veículos, tomando posições ao redor do perímetro, ocultos na escuridão da mata. Suas ordens eram claras: eliminar todos e recuperar a carga intacta. O líder do grupo, um homem robusto, deu o comando para iniciar a marcha. Com as armas automáticas e granadas, eles estavam preparados para lidar tanto com os policiais quanto com os possíveis cães ferozes que eles acreditavam estarem ali. Peçanha, respirando fundo, manteve os olhos nos invasores. Sabia que sua equipe estava em desvantagem numérica e em termos de armamento. Ele se comunicou com seus homens por meio de walkie-talkies. Aguentem firme, não podemos deixá-los chegar ao interior da fazenda. No fundo, Peçanha sabia que aquela batalha seria quase impossível de vencer sem ajuda. Foi nesse momento que ele deu uma olhada para o poço e a água dentro começou a se agitar. Ele sorriu. A ajuda que esperava havia chegado. Seu velho amigo João não iria deixá-lo na mão. Ele quase nunca se envolvia em nada. Mas quando o fazia, era porque havia uma necessidade. No instante em que os milicianos ultrapassaram os limites dos 50 metros em direção à fazenda, a terra ao redor da fazenda tremeu levemente, quase imperceptível, mas para Peçanha era o sinal de que seu amigo João, o caboclo d'água, estava se preparando para intervir. Do nada, o terreno próximo à fazenda se rompeu, com um jato de água escura que subiu aos céus. Saindo dele, uma figura espectral e robusta começou a se mover em direção aos milicianos, que observavam aquilo atônitos. Era o caboclo d'água. Seus olhos brilhavam como uma luz fria, e seu corpo era uma mistura de água e lama, parecendo quase com a terra. A presença dele trouxe uma sensação de inquietação entre os milicianos que estavam mais próximos. E antes que pudessem reagir, o caboclo d'água estendeu seu braço e a água que saía da fissura por onde ele saiu se espalhou pelo solo como serpentes líquidas, agarrando as pernas de alguns milicianos e os puxando com força descomunal para baixo, para dentro da fissura que se alargou como uma boca aberta na terra. Gritos começaram a ecoar, enquanto 3 dos homens eram rapidamente arrastados de volta para as profundezas da terra. O pânico se instaurou no grupo que abriu fogo contra a entidade, mas as balas simplesmente atravessavam a figura líquida do caboclo d'água, que agora comandava as águas com uma fúria crescente. O poder das armas calibre 12 se mostravam ineficazes contra uma criatura que era pura água e sombra. Enquanto o caboclo d'água causava caos nas fileiras dos milicianos, Peçanha viu sua oportunidade surgir. Ele gritou para os seus homens: "Agora! Vamos acabar com o restante!" Os policiais abriram fogo mirando nos milicianos que ainda tentavam escapar das garras da criatura aquática. Granadas de fumaça e gás lacrimogênio foram lançadas pelos defensores da fazenda, dificultando ainda mais a visibilidade e o movimento dos atacantes. Peçanha e seus homens, aproveitando o caos, começaram a avançar de maneira estratégica, utilizando a cobertura de fumaça para flanquear os milicianos que ainda estavam em pé. O caboclo d'água continuava sua investida, movendo-se de um lado para o outro como um espectro líquido, emergindo de poças e poços improvisados, formados pela água que ele controlava. Ele conseguia desestabilizar qualquer formação de ataque dos milicianos, tornando-os presas fáceis para os homens de Peçanha. Pouco antes do ataque dos milicianos colapsar por completo, Nicolas e Osíris finalmente chegaram à fazenda. Vendo o caboclo d'água em ação, Nicolas em sua forma lupina alfa de pura força e Osíris, o homem crocodilo de 3 metros de altura, rugiram juntando-se ao campo de batalha. Juntos eles partiram para a retaguarda dos milicianos, atacando com uma força brutal.
Nicolas, com suas garras afiadas e uma agilidade sobrenatural, desarmava e subjugava os homens restantes, enquanto Osíris, com sua força bruta e mordidas devastadoras, destroçava qualquer um que ousasse resistir. O ataque dos milicianos foi rapidamente desmantelado pela combinação do caboclo d'água, dos policiais de Peçanha e dos poderosos aliados sobrenaturais da fazenda. O que restava dos milicianos fugiram em desespero, deixando para trás corpos e armas. Peçanha, respirando com dificuldade, observou o campo de batalha com alívio. Eles haviam vencido essa fase, mas ele sabia que a guerra ainda não estava terminada. Os milicianos que fugiram deram de cara com Matias, Cunha e Lobo. Cunha parava os homens perguntando: "O que aconteceu? Onde estão os outros?" Os homens estavam em choque e só diziam que um demônio de água os atacou e que nem as armas o atingiam. Eles se recusaram a voltar para a fazenda. Mesmo Cunha os ameaçando de morte, eles correram pela escuridão da mata sem direção. Matias, Cunha e Lobo ficaram parados ali, sem saber o que fazer. Estavam sós. Os 2 contingentes de homens que Cunha havia levado simplesmente foram derrotados. Matias, não vendo alternativa, disse: "Não podemos prosseguir, Cunha. Não temos mais apoio. Seguir até aquela fazenda seria sinal a sentença de morte." Cunha se virou para ele, a raiva visível em seu rosto, e depois de socar Matias, ele disse: "A culpa disso é tudo sua, Matias. Você ferrou todo o esquema quando decidiu entrar naquela maldita vila. Mesmo se sairmos daqui com vida, vamos estar mortos. Oliver não perdoa falhas." Matias, que havia caído no chão da mata, segurava o nariz que sangrava. E como um mateiro experiente, percebeu o silêncio que a mata se encontrava. Nem os passos dos homens que passaram por eles eram mais ouvidos. Ele se levantou, ignorando tudo que Cunha havia acabado de falar, e disse enquanto tirava a camisa e usava para fazer pressão no nariz, na tentativa de conter o sangramento: "Temos que sair daqui. Não estamos sozinhos." Mas já era tarde. Os pássaros invadiram a mata, quebrando o silêncio. Os carcarás, com seu canto aterrador, anunciavam a chegada do seu ilustre senhor. Matias estremeceu e balbuciou: "Tio." Cunha olhava em todas as direções. Estava apavorado, mas entendeu claramente as palavras de Matias e partiu para cima dele, sendo contido por Lobo. "O que disse, Matias? O que disse? Você falou que seu tio tinha voltado para casa. Essa coisa que controla esses pássaros é seu tio? É isso mesmo que eu entendi?" Uma voz grave atrás dos 3 respondeu à pergunta de Cunha: "Sim, escória. Esse verme inútil é meu sobrinho." Os 3 se viraram rapidamente, dando de cara com o encorado, que os observava com seus olhos vermelhos. O coração dos 3 estava aos pulos, e quando o encorado sorriu, revelando suas presas, os 3 correram pela mata na tentativa de escapar da criatura. O encorado sorriu e, com uma velocidade impressionante, alcançou os 3. Ele puxou um cipó e amarrou os 3 juntos. Então se abaixou perto deles e disse: "Só vou perguntar uma vez. Qual dos 3 conhecem todos os envolvidos nesse esquema de tráfico?" Eles tentaram resistir, mas Lobo já estava cansado e apavorado demais para resistir, então respondeu: "Nós só levamos a carga, mas Cunha conhece todo o esquema e todos os clientes." O encorado sorriu e puxou Cunha. Ele afastou a camisa, deixando o pescoço livre, e mordeu sem um mínimo de delicadeza. O ato foi tão doloroso que Cunha gritava de dor, deixando Matias e Lobo em choque. Satisfeito, o encorado deixou Cunha vivo, só atordoado, e com uma facilidade incrível ele começou a arrastar os 3 pela mata, indo em direção à fazenda de Nicolas. O caboclo d'água desapareceu na fissura, e quando ela se fechou, o terreno voltou à sua forma normal. A água do poço se mexeu uma última vez, ocultando sua presença novamente
nas profundezas da terra. Nicolas e Osíris se reuniram com Peçanha, preparando-se para o que viria a seguir. Mas se surpreenderam ao ver o encorado trazendo os 3 cabeças daquele ataque amarrados. Ele parou diante de Nicolas, o Ellison e os lobisomens que já haviam se reunido na fazenda e ergueu os 3. Nicolas chegou próximo dos 3 e deu um rosnado cheio de raiva e fúria, o que levou os 3 a se urinarem de medo. Matias então disse, quase implorando ao tio: "Tio, me escute. Eu posso mudar. Me dê uma chance." O encorado riu e respondeu: "Eu lhe dei várias chances, Matias. Durante toda a viagem, eu lhe dei a chance de fazer a coisa do jeito certo e não dar mais tristeza nem decepção para tua tia. Mas você fez sua escolha quando se separou de mim. Agora você vai colher as consequências de sua escolha." Em um último ato de desespero, Matias gritou: "Mas eu sou da família. Não pode me matar." "Você tem toda a razão. Não posso tocar na família, mas meus novos amigos não têm problemas com isso." O encorado jogou os 3 aos pés de Nicolas, que os empurrou para Osíris, que rosnou baixo, carregando os 3 e seguindo para sua residência. Era parte do acordo, o pagamento pelo antídoto. Matias e Lobo gritavam pedindo ajuda do encorado, que olhava a cena com uma frieza e um riso sinistro nos lábios. Osíris levou os 3 homens para sua residência. No caminho, rosnou furioso com eles ao sentir o cheiro de urina. Ele atravessou a porteira de sua propriedade e se dirigiu aos fundos da casa, passando pelo pântano e arrastando os 3 pelo terreno lodoso. Havia uma passagem secreta pelos fundos que dava em seu porão. Ainda em sua forma híbrida de homem-crocodilo, ele jogou cada um em uma cela, trancando firmemente. E enquanto encarava os 3, que olhavam para ele em completo terror, começou a voltar à sua forma humana, saboreando o medo no olhar deles. Então, com um sorriso sarcástico, ele disse, enquanto pegava seu jaleco e cobria sua nudez: "Sejam bem-vindos à minha humilde residência, senhores. Não posso garantir que sua estadia aqui será de paz e tranquilidade, com acomodações confortáveis, pois não será. Vocês serão minhas novas cobaias, já que as outras não duraram muito. Devo avisá-los que meus experimentos são deveras dolorosos e que vocês vão clamar avidamente pela morte, mas ela não costuma andar por essas bandas. E caso tentem gritar, bem, a não ser que vocês sejam um lobisomem com um uivo poderoso, ninguém poderá escutá-los." Osíris começou a se afastar, ouvindo os pedidos de clemência dos 3. Ele sorriu enquanto subia as escadas, estava sentindo falta daquele tipo de companhia. Mas então Cunha disse algo que o fez parar na metade dos degraus. "Sua abominação da natureza, acha que nos prender e torturar vai resolver o problema? Meu prazer é que vocês não pegaram nem nossa carga mais valiosa. Essas garotas dariam bom dinheiro, mas a verdadeira fortuna já está reunida na fronteira, só esperando essa remessa para embarcar. Quando não tiverem mais notícias nossas, vão despachar a mercadoria. E vocês, amaldiçoados, que estão bancando os heróis, não poderão fazer nada. E mais uma vez meus associados se deram bem. Não adianta serem aberrações. Ainda são animais burros brincando de serem espertos." Osíris apertou os lábios, sentindo o ódio ferver em sua circulação, mas apenas encarou Cunha, que tinha um riso satisfatório na face, como se tivesse conseguido causar o efeito desejado. Ele não respondeu, apenas se virou, apagou a luz e saiu do laboratório fechando a porta. Mas não podia deixar de ver razão em parte do que Cunha havia dito. Enquanto trocava de roupa, pensava em como poderia arrancar toda a informação que desejava de Cunha. Foi quando se lembrou do encorado. Ele havia dito que extraiu informações do sangue de um dos comparsas das 3 escórias que estavam em seu porão. Ele resolveu fazer uma visita para Nicolas,
e torcer para que o visitante ainda estivesse lá. Quando os peões de Nicolas já haviam retornado às suas formas humanas, eles entraram, se reunindo ao povo do vilarejo que estavam abrigados na fazenda. Peçanha foi com alguns homens da comunidade e o corpo policial para a vila. Iriam limpá-la, para que a população não se assustasse com a destruição e carnificina. Nicolas garantiu a todos que qualquer casa ou estabelecimento destruído, ele arcaria com os prejuízos. Depois de explicar ao povo do vilarejo o motivo daquele incidente, ele garantiu às moças que não precisavam se preocupar mais. O risco de serem novamente capturadas estava fora de questão, e que assim que as coisas se ajeitassem, Peçanha entraria em contato com as autoridades responsáveis pelo crime de tráfico humano para que elas fossem resgatadas. As mulheres da vila, mas as esposas dos peões foram providenciar alimento para todos, pois o dia já começava a raiar. Nicolas se aproximou de Kathleen e com um sorriso disse: "Seus dias de pesadelo já podem ter fim. Matias e seus comparsas terão o fim merecido. Não podem mais lhe fazer mal. Se quiser voltar para sua família, pode ir segura, mas se ainda quiser ficar, será bem-vinda." Kathleen sorriu e chegou mais perto dele, e perguntou, sustentando o olhar nos olhos verdes dele: "E o que você quer, Nicolas Alencar? Quer que eu vá ou quer que eu fique?" Nicolas ficou encabulado com a pergunta. Não estava esperando por aquilo. Mas tinha que admitir, ele não queria que ela fosse. Aquela mulher pequena e lutadora, e muitas vezes atrevida, mexia com ele. Fazia seu coração acelerar como poucas haviam conseguido. Mas ele não era muito dado a romance. A vida foi muito dura com ele e os problemas e a lida com a fazenda não deixava tempo para o amor. Mas desde seu encontro com Kathleen na borda da mata, algo mudou dentro dele e muitas vezes se pegava pensando nela, e isso o enchia de felicidade. Então reuniu coragem e, do seu jeito sem muito arrodeios, respondeu: "Eu quero que fique, senhorita Salles, não só na cidade, mas na minha vida." Kathleen sorriu com seus olhos azuis marejados e o abraçou, sendo envolvida pelos braços dele, que a apertou contra si, com o coração disparado. À noite, quando Osiris chegou à fazenda, Nicolas estava reunido nos fundos, ajudando a organizar as pessoas para se alimentarem e se acomodarem. Com um rápido olhar em volta, Osiris avistou quem ele esperava encontrar. O encorado estava na varanda, oculto no escuro, de onde só o brilho discreto do vermelho em seus olhos podiam ser visto. E Osiris sentiu que ele o observava. Quando o peão abriu a porteira, mandando que Osiris aguardasse, que chamaria Nicolas, no piscar de olhos o encorado já estava próximo aos dois, e disse ao peão: "Avise ao seu patrão que nós o aguardamos na varanda." Quando o peão saiu, os dois caminharam juntos e, curioso, o encorado perguntou: "O que o traz tão cedo aqui, doutor? Pensei que você e o lobisomem se odiassem, e que a trégua acabou quando recebeu seu pagamento." Osiris encarou aquela criatura imaginando como seria estudar um espécime como ele, quantas descobertas poderiam ser feitas e os segredos que sua estrutura revelaria. Ele percebeu um riso enigmático se formar nos lábios do encorado, e curioso perguntou: "O que é tão engraçado, vampiro?" "Só estou aqui porque ainda temos assuntos pendentes." O encorado fitou o cientista com um olhar crítico e respondeu: "Não é isso, doutor. É que não se pode estudar um demônio. Você não está preparado para o que vai encontrar." Osiris parou no meio dos degraus, encarando o vampiro, e perguntou: "Você leu meus pensamentos?" O encorado voltou ao seu lugar de antes e respondeu: "Não precisei. A intenção estava estampada em seu rosto. Mas o que o traz aqui, afinal de contas?" Osiris terminou de subir os degraus e sentou de frente para o encorado e então respondeu: "Eu não vim até aqui para ver o Nicolas. Mas, como dono da fazenda, ele vai querer saber por que estou aqui, o que é justo.
e creio que o assunto também seja do interesse dele. Ele olhou para o encurrado, que continuava a encará-lo, e então continuou. Vim aqui porque preciso de suas habilidades para um assunto do nosso interesse. Apesar de que, em outra época, eu jamais me importaria com isso. Mas depois de saber da história sórdida da agradável senhorita, eu penso diferente agora. O encorado se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos e disse, encarando o cientista, para não perder nenhuma reação em sua face, diante do que estava prestes a dizer. Sabe que o lobisomem e a adorável senhorita já se acertaram, caso sua comoção tenha um certo interesse. Osíris ficou sério por um momento, e depois de um suspiro ele respondeu. Já era de se esperar. Eu não teria chance alguma, se de fato estivesse interessado. Mas tenho consciência que, sendo o que sou, não devo esperar muito do sexo oposto, além de medo, desespero e repulsa. O encorado recostou na cadeira e respondeu de forma provocativa. Meu caro cientista, não se vitimize tanto. A adorável senhorita demonstrou um certo interesse no senhor. Não deveria ser tão rápido em desistir. Osíris se ajeitou na cadeira desconfortável com as palavras do encurrado e respondeu em um tom que encerrava o assunto. Prefiro deixar as coisas como estão. Não quero criar problemas com o Nicholas, ainda mais com o que estou prestes a propor. Nesse momento, Nicholas atravessou a porta saindo de casa e perguntando ao mesmo tempo: O que está prestes a me propor, doutor?